Oi, pessoal, no tutorial de hoje eu irei ensinar um pouquinho sobre precificação, né? Como que a gente faz a precificação, como que a gente calcula, né? Cada item para que no final nós tenhamos o valor final do nosso produto, né? E possa repassar para o cliente de uma forma mais segura, sem termos o prejuízo ou a incerteza, né? De quanto cobrar. Então, vem comigo para mais um tutorial. Bom, o nosso primeiro passo é saber os nossos custos, né? Eu vou explicar, pessoal, agora tintim por tintim, item por item, para que fique bem claro e não haja nenhuma confusão, né? Nos valores ali, o que que eu tenho que calcular disso, daquilo. Então, eu vou dar um exemplo, que é o da papelaria, e isso pode ser aplicado em qualquer área, né, da personalização que você está fazendo. Seja ela sublimação, seja ela, artesanatos em geral, né, e etcétera. Então, no próximo tópico, eu já vou começar explicando o item por item. Então, vamos lá comigo? O nosso item escolhido vai ser uma caixinha de papel. Lembrando que esse item ele pode variar, pode ser qualquer item, mas o sistema de cálculo sempre vai ser o mesmo, tá bom? Então, para exemplificar nesse vídeo, eu escolhi uma caixinha Milk, que eu irei fabricar em papel fotográfico de 240 gramas. Então, vamos lá, vamos calcular o custo deste papel? Primeiro de tudo, quando eu comprei o meu pacote, eu paguei R$ 35. Pode ser qualquer outro custo, tá, pessoal? Esse é o custo que eu tive. E nesse meu pacote, ele vem 50 folhas. Então, como que eu sei o quanto que eu estou gastando neste papel para fabricar esse item? É muito simples. Eu tenho que fazer R$ 35, que é o valor do meu pacote, dividido por 50 folhas, que é o que vem no pacote. Então, 35 dividido por 50 me dá um valor final de 70 centavos. Então, cada folha que tem neste pacote que eu comprei está me custando 70 centavos. Então, esse é o valor do papel que eu estou utilizando nesse momento na fabricação da minha caixinha. É simples, não é? Então, bora para o segundo passo. O nosso segundo tópico seria os acessórios, né? Então, eu tenho que fazer agora quanto que sai cada acessório que eu colocar nesta minha caixinha. O que que seriam esses acessórios? Pode ser uma tag, pode ser um contorno, alguma coisa que sai fora da impressão, né? Então, pode ser um recadinho, um bilhetinho, qualquer coisa que eu vá colocar de acessório nessa minha caixa, lacinho, né? Então, vou dar o exemplo da tag. Vamos supor que eu faço uma tag no papel lamicote, né? Hoje em dia, o lamicote aqui perto de casa tá custando R$ 40 o pacote. Então, desses R$ 40 vem 20 folhas, né? Eu tenho que fazer 40 dividido por 20, que vai me dar um custo final de R$ 2 por folha. Mas são esses R$ 2 que eu vou cobrar do cliente? Não. Eu vou fazer quantas tags vão nessa folha. Vamos supor que caibam 10 tags, dependendo do tamanho. Então, eu vou dividir R$ 2 dividido por 10, que vai me dar um custo final no valor de 20 centavos, né? Então, a minha tag, cada uma delas, cada uma das 10 que está saindo ali na folha, custa 20 centavos. Então, é esses 20 centavos que eu vou colocar lá no meu custo final da caixinha. Então, se a minha caixinha está custando 70 centavos, eu faço 70 centavos mais 20 centavos. O nosso terceiro passo é a respeito do custo da impressão. E como que eu calculo isso? Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu tenho que saber o quanto eu estou gastando na minha tinta. Por exemplo, na minha impressora, eu gasto R$ 168 para encher todos os tanques de tinta.
Então, eu vou pegar este valor da minha tinta e vou dividir pela quantidade de impressões que ela faz com esse cartucho cheio. Então, eu tenho que saber exatamente quantas impressões a minha impressora faz quando o meu cartucho está cheio. Essas informações, pessoal, geralmente a gente encontra no manual ou na internet. É só jogar lá no Google, por exemplo, modelo tal, tal, tal da impressora tal, quantas impressões faz com o cartucho cheio, que geralmente já vai aparecer para vocês, tá bom? A minha impressora, por exemplo, ela faz 6.000 cópias. A não ser que seja em qualidade alta, isso já diminui quase que pela metade. Mas vamos supor que seja 6.000 cópias com o meu cartucho cheio, com todos eles cheios, tá? Então, eu vou fazer R$ 168 dividido por 6.000 cópias. Então, o custo de cada impressão para mim tá me saindo em torno de 2 centavos a 3 centavos. É que tem uma variaçãozinha na conta, né? Então, vamos arredondar para 3 centavos. Então, esses 3 centavos vai ter que entrar lá no custo da minha caixinha também. Então, a gente vai somando. Todos os custos que a gente tá calculando, nós iremos somar, tá? O nosso quarto cálculo, pessoal, é da cabeça de impressão. Por que a cabeça de impressão? Por que não a impressora, né? Porque, de acordo com o fabricante, pelo menos da minha impressora, que é uma Canon G1110, ela não tem uma vida útil estipulada, né? Entre aspas. Então, o que que tem a vida útil? Geralmente é a cabeça de impressão. Então, depois de aproximadamente 7.000 a 6.000 impressões, a cabeça de impressão ela tem a probabilidade de falhar, de começar a falhar, né? Então, esse custo da cabeça de impressão, ela tem que estar inclusa também na minha arte, né? Também na minha caixinha. E como que eu vou fazer esse cálculo, né? Então, eu tenho que saber quanto que custa uma cabeça de impressão para a minha impressora. Como a minha é uma Canon G1110, cada cabeça de impressão me custa em torno de R$ 250 aproximadamente. Então, eu tenho que pegar 250, dividir por 6.000 impressões, o que vai me dar um valor final de aproximadamente 5 centavos. Aproximadamente 5 centavos. Então, esses 5 centavos eu tenho que colocar lá atrás, junto com as minhas contas, né, da minha caixinha. Porque cada folha que eu imprimi na minha G1110 está me custando 5 centavos de desgaste. Tá ok? Ficou clara essa parte, pessoal? Espero que sim. Então, vamos para o quinto passo. O nosso quinto tópico, galera, é o valor da nossa mão de obra, né? E como que eu calculo isso? Eu vou ter que calcular a respeito do que eu estou utilizando para essa mão de obra acontecer. É corte em máquina ou é corte manual? Se for o corte em máquina, nós iremos calcular da seguinte forma: qual que é o custo da minha lâmina, qual que é o custo da minha base, qual que é o custo do meu eixo. O que é o eixo, galera? É aquela parte que a gente chama de rolete, né? Que na verdade não é um rolete, é um eixo. Rolete é o que tem no eixo. Então, esse eixo, ele tem como se fosse uma lixa, que ela vai desgastando conforme nós iremos usando, né? Então, conforme a base passa por ela, vai causando um desgaste. Então, nós temos que saber o quanto custa esse eixo, para caso necessário, a gente trocar também lá na frente. E temos que ter também o valor da nossa cola de base. Por quê? Porque nós utilizamos desta cola, né, para repor a cola da nossa base. Então, isso vai entrar no custo também. Então, vamos calcular cada item para saber? O nosso primeiro item a ser calculado é o da nossa lâmina. Então, a minha lâmina, por exemplo, custa R$ 130.
E para ela começar a falhar esse corte, eu vou estipular em torno de 500 folhas, né? Que aí ela já começa a rasurar, já começa a não querer cortar mais, mesmo eu mudando ali a profundidade, né? Então eu estipulei que seria 500, baseado no meu conhecimento, né? Isso pode variar, tá, galera? Pode ser que seja até 20, dependendo, né, de qual material que você tá utilizando. Pode ser que seja mais do que 500 cortes, né? Isso tudo é individual. Mas no meu caso, para a gente fazer a conta, eu vou fazer com 500. Então, eu tenho que fazer 130, que é o valor da minha lâmina, dividido por 500, que vai me dar um valor final de 26 centavos. Então, cada corte nela com essa lâmina está me custando 26 centavos. Nós iremos calcular agora o valor da base e o valor do meu potinho de cola de base, né? Vamos começar pela base. Na minha base, eu pago em torno de R$ 30. Então, ela me dura em torno de uns 500 cortes também, até ela começar ali a ficar toda rasurada, né? Toda riscada. Vou colocar em torno de uns 500 cortes, né? Para exemplificar. Então, essa minha base eu tenho que fazer a seguinte conta: R$ 30 dividido por 500, que vai me dar um valor final de 6 centavos, né? Então, cada folhinha que eu colocar ali tá me custando 6 centavos da vida útil dessa minha base. Agora, a conta da minha cola dessa base, eu vou fazer baseado no valor dela e a quantidade de vezes que eu reponho essa cola, né? Então, vamos supor que eu utilize ela por 50 vezes. Porque diluindo, né? Porque ela dilui essa tinta não, perdão, essa cola permanente, ela dilui. Então, ela dura aí umas 50 vezes que eu for colocar, né? Então, eu faria a seguinte conta: eu paguei R$ 20, então eu vou dividir por 50 vezes que eu vou utilizá-la. Então, ela me dá um custo final de 40 centavos. Então, cada vez que eu estiver utilizando essa minha base com esta cola, eu estou utilizando 40 centavos dela. E aí você me pergunta, mas como que eu vou incluir isso no meu custo? Eu vou incluir os 40 centavos? Não, pessoal, você não vai incluir os 40 centavos. Você irá fazer, na verdade, uma outra conta agora. Você vai pegar esses 40 centavos que você já sabe que você teve de custo e vai incluir na quantidade de folhas que você cortou com essa base, com esta cola. Parece um pouco confuso, mas eu vou explicar, pessoal. Vamos supor que com essa base e essa cola aplicada nela, eu cortei 10 folhas, até eu ter que, né, repor novamente. Então, o que que eu vou fazer? 40 centavos dividido por 10, o que me dá um total de 4 centavos. Então, o custo que eu vou colocar lá na caixinha é de 4 centavos, não de 40. 40 eu tenho no valor total de vida útil dela, mas 4 centavos é o que eu estou tendo neste meu trabalho, tá ok? E por último, eu vou calcular o valor do meu eixo. Por que o eixo, galera? Porque o eixo desgasta, né? Então, depois de uma certa quantidade de trabalhos, nós iremos ter um desgaste desse eixo que vai causar um problema na nossa máquina. E esse problema é o da base escorregando, né? Então, a gente não consegue mais cortar certinho. A máquina simplesmente começa a cortar torto, ou ela corta fora do lugar, assim, fora da base, né? Ou ela realmente dá uma escorregada na base e não puxa direito, aí não dá para ler as marcas de registro. Isso tudo, a maioria, né, é problema do eixo. Então, esse eixo eu tenho que saber o quanto custa um novo. Ele tá em torno, galera, isso não muda muito de máquina para máquina não, viu? É um valor bem específico, assim, de 350 até R$ 450. E aí, como que eu faço essa conta? Eu tenho que saber quanto tempo, mais ou menos, quantos trabalhos a minha máquina vai fazer até causar esse problema, né?
Como talvez a minha máquina seja nova e eu não saiba disso, eu vou estipular, nesse caso. Eu vou estipular assim, ó, a cada 1000 trabalhos com ela, realmente eu tenho que trocar então esse eixo. Eu tô jogando bem alto, tá, pessoal? Porque geralmente a gente troca antes. O ideal é a gente não deixar chegar no ponto que precise trocar no máximo, assim, né? Para isso existem as manutenções, tem o recartilhamento, né? O que que é recartilhamento? É você refazer essa lixa do eixo. Então, você leva em um torneiro esse eixo e ele refaz essa lixa, né? Você consegue recartilhar umas 2 vezes, mais ou menos, até você ter que trocar, né? Mas vamos colocar agora o custo baseado na troca, né? Ai, não vi, vou ter que trocar, não tem jeito. Então, vamos fazer esse custo baseado em 1000, por exemplo. Então, vamos fazer a continha? Então, a continha seria 450 dividido por 1000. Então, o valor final ficou de 45 centavos. Então, cada trabalho que eu colocar aqui vai me custar 45 centavos até ele começar a me dar algum problema. Esses 45 centavos eu jogo lá no custo da caixinha. Então, baseado em todos esses valores que nós calculamos agora há pouco, o valor final ficou de R$ 2,24. Então, pessoal, se nós cobrarmos menos do que esse valor, nós estaremos entrando em prejuízo, né? Porque com certeza algum custo ficou para trás. E se nós cobrarmos R$ 2,24 do nosso cliente, estaríamos repassando a preço de custo, né? Então, nesse caso, não teríamos nenhum lucro. Então, o que que nós temos que fazer neste caso, né? É cobrar uma porcentagem em cima desse valor. Ou seja, R$ 2,24, se eu quiser cobrar 100%, então eu vou colocar mais R$ 2,24. Então, o meu valor vai ficar de R$ 4,48, né? Que aí a gente arredonda e vira R$ 4,50. Se eu quiser cobrar um pouquinho menos, uma porcentagem a menos, eu posso também. Só que eu não posso esquecer que esse é meu lucro. Então, se eu repassar para o cliente ao preço que eu estou tendo de fabricação, eu não vou ter lucro. Se eu repassar com uma porcentagem, seja ela qual for, este será o meu lucro, tá ok? E bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer 2 adendos, tá? O primeiro é mais uma dica, que seria: tenham um controle financeiro, né? Então, se puderem ter uma agendinha, um caderninho, marquem tudo que entra na sua empresa, né? Todos os valores, tudo que você gasta, tudo que você tá recebendo, né? Tenha um controle financeiro dos seus gastos, dos seus valores de custo, dos seus lucros, né? Das suas clientes, ó, coloque ali, cliente tal, valor X, produto tal. Sabe por que eu falo isso, pessoal? Porque no final do mês vai fazer toda a diferença. Você vai saber exatamente o quanto você gastou, o quanto você tá tirando de lucro, o quanto você tá tendo de gastos. E isso dá para fazer um comparativo com cada mês. É importante para o nosso negócio, né, para as coisas girarem, darem certo, que você tenha esse controle, porque aí você vai saber, poxa, eu tô errando nisso aqui. Esse mês eu tive um pouco mais de lucro, ó, então minha estratégia deu certo. E aí, conforme for passando o tempo, você vai sabendo, ó, eu vou fazer aqui um anúncio, esse anúncio me gerou tantas pessoas, tantos retornos, né? Ah, eu fiz ali um outro anúncio, mas não foi legal, então eu tenho que mudar minha estratégia. Tudo isso, pessoal, a gente calcula, tá? Tudo isso, né, entra na nossa agendinha, no nosso caderninho. A gente tem que ter esse controle sim, tá bom? E o último adendo, eu gostaria de dizer que cada custo, pessoal, é um custo. Isso daqui que a gente fez no vídeo é um exemplo, né? Então, eu peguei um produto fictício, eu falei alguns valores, né, que eu tenho, e aí eu fui fazendo um cálculo. Mas eu quero que vocês apliquem isso no cálculo de vocês, na realidade de vocês, tá bom?
E tem pessoas que vão ter mais custos ainda. Tem custo de água, de luz, de mais maquinários e etc. São custos geralmente de quem tem loja física, né? Então tudo isso a pessoa ela tem que incluir no produto dela, porque vai ter um retorno diferente, né? Se ela não cobra isso, então ela acaba ficando no prejuízo também. E eu acho importante, né, pegando o gancho disso, é dizer que a grama do vizinho, pessoal, não nos importa. Ela pode parecer mais verdinha, ou ela pode até estar incomodando, mas a gente tem que fazer o nosso. Então, na nossa área, nós veremos muitas pessoas cobrando X, cobrando Y, cobrando não sei o quê, mas são problemas das pessoas. Se eu vejo que meu colega de trabalho está cobrando muito barato, eu tenho que ter o discernimento de entender que o problema é dele, não é meu. O máximo que eu posso fazer é: olha, fulano, olha que legal, eu vi aqui um vídeo explicando que tem aqui como a gente fazer a precificação de tal jeito, né? Ou se não, olha, eu fiz um curso aqui que eu achei muito bacana, queria compartilhar com você, vê aí se você gosta. A gente não precisa ficar julgando, sabe? Porque eu acho isso muito feio na nossa área. Eu acredito que cada um tem a sua realidade, sim. Cada um sabe o que faz, até porque todo mundo é adulto, né? Existe sim um modo correto da gente precificar. Mas se a pessoa não sabe ou não quer, ela está no total direito dela. E tá tudo bem. Porque, gente, tem público para todo mundo. Infelizmente, não tem como eu padronizar o meu valor para todas as papeleiras, né, do mundo. Não tem como. Porque se eu pago 35 num pacote aqui, talvez minha colega lá, ela pague 15, ela pague 10. Então ela vai ter um custo menor do que o meu. Ou talvez ela pague 50, talvez ela esteja pagando 80. E aí o custo dela sobe também, né? Então, independente, pessoal, do quanto nosso colega de trabalho está cobrando, do quanto que ele está entregando de qualidade ou não, isso não é da nossa ossada. Isso eu acho muito importante da gente entender, porque tem muita desunião, né, nessa nossa área. E muitas vezes é gerado justamente por isso, porque a gente tá olhando muito a grama do vizinho, né? Então vamos focar no nosso, vamos fazer a nossa parte. E conhecimento, gente, é a chave do nosso negócio. Vamos ter conhecimento, vamos aprender os programas, né? Porque aí a gente não fica dependente dos outros também, a gente consegue fazer por nós mesmos as coisas e aprender a precificar, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar algo para vocês hoje. E qualquer dúvida, pessoal, a gente tem um grupo no WhatsApp que o pessoal interage bastante. Todos são bem-vindos, tá bom? Obrigada de coração por terem ficado comigo até aqui. Um beijo, a gente se vê no próximo tutorial. Tchau, tchau!